Fala galera, tudo em ordem? Bom, a nossa aula hoje ela é direcionada para um assunto que eu posso te dizer de antemão que é um dos mais importantes, tá? Todos os outros você pode utilizar método X, técnica Y, você vai conseguir um caminho, mas esse daqui é unânime, tá? Por quê? Só tem um direcionamento, que é você. Você vai tentar entender, na verdade você vai entender a ideia de modelo mental, fechado? E para isso eu vou te contar uma história. O ano foi 2007, tá? 2006 para 2007. Nesse período, eu estava com os meus 16, 17 anos na época e eu trabalhava vendendo espetinho na rua. Na verdade, eu tinha dois empregos na época. Eu trabalhava com telemarketing, era em Calmon Viana, Suzano, aqui em São Paulo, e eu vendia espetinho em frente a um supermercado na cidade onde eu moro, que é Mogi das Cruzes. E galera, eu tinha esses dois empregos, né? Um era meio que freela, né? Era um bico, porque eu já tinha saído de lá, do espetinho, porque o espetinho era do meu pai. Então, eu trabalhava com ele ali na rua vendendo. E foi para a empresa de telemarketing porque eu queria evoluir, eu queria conhecer uma nova profissão, tá? E desde então eu já vendia. E galera, o que aconteceu nessa época? Eu não fazia ideia pela minha criação que eu teria capacidade de poder fazer uma faculdade, de poder de fato evoluir em termos profissionais, de ser bem sucedido. O ponto era esse. Eu não conseguia enxergar, pra você ter uma noção, eu tinha 16, 17 anos, eu não conseguia enxergar nem até os meus 19, 20, que era onde possivelmente eu estaria fazendo uma faculdade. Para mim era muito nublado, nem sequer habilitação, né, CNH, eu achava que eu poderia tirar. Eu nem pensava nisso, porque para mim era longe da minha realidade. Na época eu lembro que meu salário registrado era 300 e poucos reais na carteira. E eu tive uma passagem muito forte, que foi um carnaval. O carnaval bombava na cidade e a gente ia lá para a avenida vender espetinho. E galera, trabalhava pra caramba. E nessa época eu também estava trabalhando com a empresa lá de telemarketing, vendendo cartão e tudo. E como eu tinha que conciliar os dois serviços, o que acontecia? Me esgotava. Então eu trabalhava, eram 6 horas de trabalho no telemarketing, e depois, à tardezinha, eu ia lá pro espetinho, produzia, que eu que espetava, a mão furava toda, ficava cheia de tempero. E aí a gente montava toda aquela estrutura, ia para a avenida vender, carnaval acabava tardão, depois voltava, e nessa época o carnaval de rua tinha mudado. Antes era numa mesma avenida, perto do local onde ficava guardado o carrinho, e nesse ano específico mudou para uma avenida que chama, aqui na região, Avenida Cívica. E puta, a gente teve que andar com o carrinho na rua, sabe? Galera, foi treta, foi 13. E eu tô contando tudo isso porque naquela época eu trabalhava e eu não entendia muito bem para quê. Eu só entendia que eu tinha que fazer, porque eu queria mudar, eu queria alguma coisa diferente. E aconteceu algo muito importante naquele período, que está ligado a network, a conexão, a relacionamento. Na empresa de telemarketing eu tive um supervisor que se chamava Adriano, inclusive é um amigo meu até hoje. Esse cara, ele fez eu mudar a forma que eu enxergava as coisas. E ele já vinha falando isso para mim há um bom tempo e eu não entendia. Aquele carnaval foi tão foda que eu lembro que o último dia, terça-feira que acaba, geralmente o último dia de folia da avenida ali, eu lembro que eu voltei com as mãos sujas, cheia de furo, só o caco, o bagaço. E eu lembro que eu ganhava uma graninha naquela época boa, até porque era pico, era evento, e eu prometi para mim mesmo que eu não iria mais passar por aquilo, que alguma coisa tinha que mudar. Em contrapartida, eu tinha alguém que estava plantando uma semente na minha cabeça, que era esse camarada, que era o Adriano, que na época ele só falava uma coisa, que eu tinha que estudar, que eu tinha que fazer faculdade. Só que a conta não fechava, não dava para pagar a faculdade, não dava mesmo. Eu pagava aluguel, eu sei que no resumo, a conta, o número não dava, ia faltar tipo uns 300 reais no final do mês. Isso para não comer e nem beber, tá? E eu era um adolescente ali, adulto, né? Da adolescência para a vida adulta, queria sair, queria curtir. Era muito difícil enxergar tudo isso.
E eu não me esqueço até hoje que depois daquele carnaval, eu ainda continuei vendendo espetinho durante um tempo, mas logo na sequência, era início de ano, eu fui e me matriculei na universidade sem poder pagar, tá? Eu não estou indicando para que você faça isso, acho que você já passou dessa fase, até porque hoje o mundo é outro, mas naquele ano eu fiz o primeiro semestre, na época eu escolhi um curso de gestão, era de RH, e eu terminei esse primeiro semestre sem pagar nenhum mês. Quando chegou no final, eu tinha sido promovido dentro da empresa de telemarketing, eu fui para o departamento pessoal da empresa, meu salário subiu, eu já tinha condições de pagar a faculdade, eu parcelei, peguei cheque emprestado da mãe da minha ex-namorada na época, deixei o checão lá e fui pagando. E aí, sim, com o dinheiro já ali, eu fui pagando. Galera, ali eu tive uma lição muito importante, que eu mudei a forma de enxergar. O meu modelo mental, ele avançou. Eu enxergava até aqui e eu passei a enxergar até aqui. E assim foram por diversas vezes na minha vida. E eu tô contando essa história para você porque quando o assunto é vendas, quando o assunto é meta, quando o assunto é resultado, existe alguma coisa que você está fazendo que está te travando, que está te bloqueando. Porque, galera, e aí agora é a hora de anotar, beleza? Primeira dica, é a dica de ouro, tá? A gente vê vários memes até na internet sobre isso e isso tem que ser reforçado. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Olha pra porra do espelho, tenta se entender, tenta identificar o que tá te travando. Por que você não acorda mais cedo, porra? Por que você não faz atividade física para oxigenar melhor o seu cérebro e você render mais? O que está acontecendo? O que falta? Falta motivação? Falta querer? Qual que é o seu querer? É o eu? É de você mesmo? Ou é o nós? Você está fazendo por alguém? Você tem um filho, uma esposa, uma mãe? Por que você trabalha? O que você quer de resultado? Ou se você já é maior, você tem um propósito maior, você quer ajudar mais gente? Você tem, às vezes, funcionários dependendo de você. Por que você não está dando mais resultado? Porra, tem alguma coisa que está te travando. Então, essa é a primeira dica, é de ouro, galera. Anota aí. Seu maior inimigo é você mesmo. Você vai precisar se entender. E a gente está começando a falar da parte principal, que é isso aqui, ó. Modelo mental. Então, anota aí. Anotou a dica de ouro, certo? Anota aí, modelo mental. Galera, modelo mental, como eu acabei de contar essa história, essa passagem da minha vida, é igual a um conjunto de crenças. É isso aí. Modelo mental, coloca aí a nota, é igual a um conjunto de crenças, tá? Essas crenças, elas podem ser prósperas ou elas podem ser limitantes, tá? Então, assim, se você comete até algumas atividades, você faz algumas coisas que dão muito certo, é porque você tem crenças prósperas e estão te dando resultado. E outras que te travam, aquilo que é ruim, aquilo que é pesado, aquele fardo que você tem, é porque são limitantes, beleza? Então vamos lá, modelo mental é igual a um conjunto de crenças que, se forem limitantes, vão te travar. Danilo, o que é crença? Se a gente for jogar um Google, olhar no dicionário, crença é igual, vai parecer de cara, a uma verdade religiosa, por exemplo. Quem é crente, quem é cristão, é porque acredita em algo, tá? Se você for aprofundando um pouco mais, você vai entender que faz parte de uma verdade, de algo que você aprendeu. Então, assim, ao decorrer da sua jornada, como eu falei lá atrás, na época que eu ainda trabalhava no Espetinho, eu era bem jovem, estava começando ali a minha atividade, a minha vida profissional, e eu não tive mentores que me afloraram muito a ideia de evolução, de saber que eu poderia mais. Não tive, era meio bloqueado. Pra vocês terem noção, eu andei de skate até os 15 anos de idade, foi minha principal atividade física. Eu achava que ia ser skatista profissional, e tá tudo bem se eu fosse, mas acabou que depois daquilo eu tive dificuldade de me empenhar em achar, por exemplo, eu queria ser um supervisor, um coordenador, um líder de vendas, um empresário. Não tinha nada disso, eu dei uma bloqueada. E beleza, voltando. Esses conjuntos de crenças, eles estão ligados, anota aí, a forma que você se comunica, a forma que você pensa e aquilo que você sente, tá? Comunica, pensa e sente.
Isso tudo faz e cria algo que é chamado de atitude, tá? E é a atitude que te faz e que te traz o resultado. Então, se a gente está falando de vendas, imagina que você tem uma empresa, você trabalha numa empresa, e nessa empresa tem um setor de vendas. Nesse setor de vendas vão ter vários profissionais. E esses profissionais, se você observar cada um deles, imagina que você está de fora, só observando. Você vai ter o profissional com a mentalidade próspera, que é aquele cara que bate a meta. É aquele cara que para ele não tem tempo ruim. Cedo ou tarde ele vai virar sócio da empresa ou vai para outro lugar. É o cara foda, bate meta, sempre tá para cima, nunca tá falando mal de ninguém. Esse camarada tem um modelo mental, uma mente próspera. Já tem um outro cara que tem uma mentalidade que a gente vai chamar aqui de classe média. Por que classe média? É o camarada que pensa mais no momentâneo, no agora. Então, ele vai trabalhar ali, ele bate até a meta, consegue um resultado, mas é o cara que não pensa a médio e longo prazo. Esse cara, ele pensa em trocar até o carro por um melhor, ele pensa no churrasco do final de semana, tem um relógio bacana, mas ele só pensa no agora. Esse cara, ele vai ficar estagnado ali e tá tranquilo para ele tá feliz com aquilo. E tem um camarada que tem uma mentalidade pobre, tá? E galera, tá tudo bem, eu não tô falando que isso é errado. Infelizmente, isso é criado. Qual que é a mentalidade pobre? E você vai assimilar, com certeza que você conhece alguém. Eu já tive muito essa mentalidade, tá? Durante vários anos. É aquele camarada que, se ele vender, se ele trabalhar e conseguir pagar a conta dele, o boleto, ou sair do cheque especial com salário ali, porque no dia seguinte já tá de novo, ele vai falar, oh, graças a Deus, feliz da vida. Ele vai ficar feliz da vida, porque deu para pagar a conta. E, cara, não que esteja errado, mas o ponto é, se você quer ter mais resultado, você precisa começar a mudar essa história, beleza? Então, galera, só recapitulando, modelo mental é igual a um conjunto de crenças. As crenças, elas fazem parte daquilo que você se comunica, daquilo que você pensa e daquilo que você sente. Isso transforma atitude, e atitude é resultado. Esse cara, essa ponta, esse funil que deságua aqui, são as crenças que você tem. E você vai precisar, e a primeira tarefa, anota aí, você vai precisar entender e identificar. A identificação, galera, é o primeiro passo. Então você vai começar a fazer um trabalho de vigilância na sua vida para entender quais são as suas crenças limitantes. Ah, política é uma merda, não sei o que tá me travando, fulano Beltrano tem puxa-saco do dono, não sei. O transportador do lado, ele não paga imposto e é por isso que ele está na frente. Não sei qual que é a sua crença limitante, não sei o que te trava, mas você vai identificar e vai começar a tirar pela raiz tudo isso. E aí a gente vai começar a continuar seguindo com os nossos resultados aqui, fechado? Galera, eu espero que você tenha entendido